Estou com Adriana Ventura, que é professora, escritora, dona do livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, e a gente vai bater o papo aqui hoje. E aí, me conta mais sobre o livro e sobre sua tese, que você fala bastante sobre a síndrome da mulher escolhida, não é isso? A síndrome da escolhida, né? A síndrome, entre aspas, que é bom a gente deixar bem claro aqui. A síndrome da escolhida, ela não é uma patologia, né? É um fenômeno social e eu uso esse termo justamente para descrever o que tem acontecido na nossa geração. Por quê? Porque surgiu agora o fenômeno do ficar. As pessoas ficam também. Existe, né, uma fase, existe a escada rolante. Pré-namoro. O pré-namoro, que é o ficante. É uma loucura, né? Isso só tem lógica na monogamia e a gente vai entender depois o porquê. Sim. Mas, assim, esse lugar que eu chamo de umbral, que ninguém quer ficar, a mulher, ela acha que ser assumida socialmente, ser oficializada, isso vai dar para ela algum tipo de garantia, de segurança, e a gente sabe que tudo isso é muito frágil. Por quê? Porque os relacionamentos, né, um relacionamento que é construído de forma genuína, que tem afeto, que tem amor, e eu acredito muito, tá? As pessoas falam, ela não acredita no amor, acredito sim. Acredito muito que as relações possam ser construídas, mas não acredito que ela seja construída dessa maneira tão artificial, nesses moldes criados socialmente. Pré-formatada, né? Pré-formatados, que é a monogamia. Mas na nossa cabeça, né, na nossa ingenuidade, a gente precisa ser assumida socialmente para ter um valor social. Então, a síndrome da escolhida é justamente, né, esse fenômeno social das mulheres de serem assumidas socialmente, principalmente por homens heterossexuais. Sim, e aí essa busca, né, é sobre isso, assim, de estar sempre buscando conseguir um relacionamento, estar buscando, né, ser desejada pelo homem. E aí tem uma questão, Gi, porque a síndrome da escolhida, esse fenômeno, ele vai colocar a mulher em muitas vulnerabilidades. Sim. Por quê? Para ser supostamente escolhida como única e exclusiva dentro dessa dinâmica, que a gente tem um mercado afetivo. Existem muitos pesquisadores que falam sobre esse mercado afetivo, né? No Brasil, a gente tem até mesmo a professora Valesca Zanello, e ela vai estabelecer a prateleira do amor. Ela define que existe uma hierarquia. Então, quem está na frente? As mulheres mais jovens, as loiras, as brancas, né? Então, quanto mais jovens, mais brancas e mais loiras, mais perto desse perfil, que também é comportamental, você estiver... E no caso cisgênero, né, pessoas também sem deficiência, né, esse corpo mais perto desse padrão, o padrão de beleza. De beleza. E aí eu nem tô falando das mulheres PCD, né, não binário, negras, gordas, eu nem tô chegando nesse ponto. Mas a monogamia, essa prateleira do amor, é o que eu falo, ela descreve muito todo o preconceito que existe dentro da dinâmica monogâmica, né, que tem esse viés colonial. Né? Então, assim, quando a gente vem com um discurso antirracista, quando você entende muito sobre o letramento racial, você entende a monogamia como um produto desse colonialismo que a gente está tentando agora refutar. Porque diz qual é o corpo que merece, né, ser amado. Qual o corpo que merece estar dentro da instituição casamento. Exatamente. E aí tem algumas ressalvas. São tantas camadas. Eu falo, né, na minha página, são muitas camadas. Mas, enfim, voltando para o umbral lá do ficar, a mulher, ela vai cair em várias vulnerabilidades, porque na cabeça dela, né, ela precisa estar dentro desses critérios.
Então, esses critérios para ser assumida, ela pode colocar a mulher em muitas fragilidades, né? Eu falo de várias fragilidades que a gente se coloca, seja emocional, né? Seja física. Então, o que que a mulher faz para que ela seja vista como digna para ser assumida socialmente como única e exclusiva? Então, a síndrome da escolhida, ela vai problematizar esse fenômeno que coloca a mulher nessas vulnerabilidades. Enquanto uma mulher negra e olhando para esses recortes raciais, você enxerga que isso afeta mais o grupo das mulheres negras, afeta de forma diferente? Como você vê isso, assim? Olha, Gi, eu também tenho uma visão muito crítica a esse amor romântico. Sim. Eu sou professora de linguagens, né? Quando a gente estuda literatura, você volta lá no trovadorismo e você vai estudar as cantigas trovadorescas. Você estuda depois, em uma outra época, o ultrarromantismo. E vai ver aquelas obras, né, do mal do século, que era o sentimentalismo à flor da pele. E você vai perceber que a construção de amor romântico que a gente tem agora é uma mistura muito problemática, inclusive, de todos esses elementos do que seria amor. Uhum. Só que esse amor é um amor bem padronizado e é um amor condicional, é um amor racista, é um amor excludente, é um amor preconceituoso que se afasta completamente desse afeto genuíno que a gente busca. Então, assim, eu sou muito contraditória ao amor romântico. Eu vou buscar o amor genuíno. E eu acredito que ele possa existir nas relações humanas, mas não dessa forma, não nesses moldes. Então, enquanto mulher negra, o que a gente está tentando fazer, né? A gente está tentando buscar amor seguindo esse mesmo modelo problemático. Sim. Eu vou até trazer um exemplo, né? Quando a Jojo casou, eu fui lá, tinha muito comentários de mulheres negras falando, olha, uma negra está sendo amada. E eu fico muito receosa quando eu vejo esse tipo de comentário para uma mulher que casou. Porque eu não acho que é o casamento, né, que nos dá essa premissa que estamos sendo amadas. Sim. Não acho que o amor venha daí. Mas, enfim, nos comentários absurdos, preconceituosos, tinha, ao mesmo tempo, pessoas, né, trazendo, assim, uma visão muito crítica da Jojo, muito triste. Eu lembro que eu até chorei, sabe, de ler aqueles comentários. E eu acho que as pessoas negras, as mulheres negras que comentavam, elas não percebiam que os comentários delas eram muito próximos daquelas outras pessoas. Ai, como é bom ver uma negra sendo amada. Então, assim, ambos eram dois elos do mesmo lugar, com o mesmo pensamento, né? Um elo era bom e outro estava fazendo comentários ruins a respeito do casamento, só que os dois tinham a mesma premissa, partiam da mesma lógica, que ela não mereceria estar ali. Sim. Então você percebe? Que aquele lugar não é dela, né? Aquele lugar não é dela. Sim. Então o que a mulher negra, né, ela vem fazendo? E o que ela acha, né? Que esse lugar de amor romântico, que tem todas as performances, eu já vi alguns podcasts com algumas mulheres negras incríveis, né? Mas aí eu questiono esse posicionamento delas, que elas falam, eu quero que abra sim, eu quero que abra a porta para mim, eu quero que me traga flores. Tudo bem, não vou anular esses atos, mas é importante que a gente perceba o que tem por trás dessas performances. Será que tem mesmo amor? Ou será que a gente só está ali reproduzindo esses mesmos modelos problemáticos que não foram feitos para a gente? Sim. Então, a minha crítica à monogamia também traz isso.
Não, é isso que você fala, traz um gancho para uma coisa que eu já vi muitas pessoas comentando, que é não monogamia é coisa de branco, e monogamia seria coisa de preto, no caso. Oh, meu Deus. Sendo que historicamente, né, a monogamia veio com esse viés religioso, católico, colonial, né? Ô, gente, vamos estudar aí o descobrimento, não, a colonização. Então, porque... E assim, eu acho que realmente muitas pessoas não sabem dessas informações mesmo, né? Dessa origem histórica, né? Política, cultural, social, enfim, dessa monogamia, dessa idealização de amor romântico, né? Que tem esses atravessamentos de imposição religiosa, de colonização, né? Europeia, esse pensamento branco, eurocêntrico, né? Até a ideia de higienizar, né? A população. Com certeza. Porque, né, os povos originários estavam aqui e se relacionavam de uma maneira muito mais livre, muito mais solta. Não tinha essa ideia de exclusividade como existe dentro do casamento, né? Não, acho que tinha uma sensação de afeto mais fluida mesmo, e até esse senso coletivo, né? Nossa, que se sim. perde muito dentro da visão do casamento, que vira a instituição duas pessoas e esquece-se que existe todo um entorno de amigos, de família, de uma série de coisas que são tão importantes quanto, né? Às vezes até mais importantes, dependendo da situação, porque às vezes você termina um casamento e quem tá lá pra você são suas amigas, né? São sua rede de apoio, e não aquela pessoa que prometeu mundos e fundos e para sempre, feliz e tal. E aí eu queria que você trouxesse um pouco essa sua perspectiva de como seria esse entendimento racial dentro, por exemplo, da não monogamia, né? Visto que estamos aqui trazendo que não é como se a não monogamia, por mais que muitos brancos tomem a pauta, né? Isso seja uma questão, mas não é uma coisa de branco. Vamos lá, eu tenho tanta coisa pra falar, eu vou ver se eu... Gente, a gente tem tempo, vai! Vamos ver se eu consigo resumir tudo o que eu quero falar, que é tão importante. Você foi falando e eu vou pegar, mas sim, vamos lá. Existe, sim, a apropriação, como sempre, né? Sim. Branco sempre se apropriando daquilo que não é devido. Sim. Quando eu falo branco, não é você sabe, né, Não, Gi? mas eu sei. A minha galera é péssima. Mas, assim, é apropriar das pautas para que se mantenham os mesmos privilégios. O que acontece? A gente precisa começar a questionar esse pensamento hegemônico, que é essa ideia monogâmica, né? Esse pensamento eurocêntrico, essa ideia colonial de se relacionar, de colonizar os afetos. Então, a gente precisa agora trazer, e é o que está acontecendo agora, até dentro da escola. Eu sou professora, eu trabalho na educação pública aqui de São Paulo. E um movimento que está acontecendo que é muito interessante é a gente receber na escola materiais, livros, literatura africana, de pessoas negras. E esse é um movimento anticolonial. Essa educação antirracista. Não tem como fazer uma educação antirracista sem fazer uma educação... Sem referência negra, claro. Exatamente. E esse é um processo, inclusive, super novo, porque é isso. É o que está acontecendo agora. Agora que está sendo trazida uma pauta de, peraí, a gente vai ler só essa galera? A gente vai trazer só essa versão da história? A gente vai contar só isso, né? E é muito legal porque agora está aparecendo professores negros, né? Eu mesmo faço parte desse movimento, que é essa quarta onda, até mesmo do feminismo, que a gente vem para as redes sociais e a gente vai atingir lugares e um público que a gente não atingia antes. E toda essa galera vai trazer uma visão que vai questionar esse pensamento hegemônico. Sim. E isso que é importante para a gente poder fazer esse movimento. A monogamia, ela tá além do casal. E quando a gente questiona ela também, é a gente pensar em toda uma sociedade, pensar na coletividade. E a sociedade ocidental, né, colonial, imperialista, a maneira como a gente vive não foi pensada de forma solidária, coletiva, né? Comunitária. Sim. Só que a gente precisa mais de uma pessoa para criar uma criança. E eu falo isso com propriedade porque eu trabalho em escola com criança. Eu trabalho no chão da escola. Sim. Né? Das 7 até as 9 horas da noite, o meu dia é com crianças.
E eu escolhi não ser mãe. Só que eu contribuo todo o meu trabalho na formação dessas crianças que não são minhas. Então, essa visão coletiva, solidária, né, de sociedade, ela faz muito parte dos meus pensamentos e ela está muito aqui no meu livro. Sim. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas veem quando eu falo de monogamia é que eu tô falando do relacionamento dela. E eu entendo por que ela pensa isso, porque essa visão individualista. Sim. A monogamia tem uma visão individualista de pensar no meu. Ela não pensa no outro. Sim. E quando eu falo no outro, não é que você vai dividir o seu marido com outras pessoas. Caracas, meu! Nossa Senhora! Relaxa! Mas é uma coisa muito mais profunda, né? Quer dizer, como você vai ver as suas relações de forma geral, não só as afetivos sexuais. Uhum. Então, assim, quando a gente vai trazer um olhar com atravessamento de raça, eu vou buscar autoras, por exemplo, tem uma autora muito legal que é a Zobon Fusomé, que ela vai trazer na obra dela o espírito da intimidade, um pouco de como funciona a tribo dela. Eu tenho a Jenny Nunes também, com Descolonizando Afetos, e ela vai trazer a perspectiva de relacionamentos dela. Sim. E é interessante que as pessoas que escrevem e que usam como referência apenas o conhecimento hegemônico, apenas escritores como Freud ou Simone de Beauvoir, não questionando eles, mas é que é o que todo mundo fala, é o pensamento que todo mundo espera. É o que chega para a grande massa. É o que chega para a grande massa. A gente não sai da mesma lógica, entende? Sim. Então, o que os outros estão falando? Sim. E aí, às vezes, a gente quer, né, ao mesmo tempo, usar a nossa régua ocidental para tentar, de alguma maneira, julgar esses relacionamentos, esses modelos, esses moldes que não são monogâmicos. E também não Sim. dá, porque a sociedade dessas pessoas, né, a maneira como eles funcionam enquanto sociedade e comunidade é muito diferente da nossa. Sim. Então, olha quanto conhecimento a gente precisa abrir justamente essa perspectiva, esse olhar para uma educação antirracista que não é só para mim e não é só para as minhas crianças negras da periferia. A educação antirracista, ela precisa alcançar a nossa sociedade como um todo. Eu acho até que principalmente as crianças e as pessoas brancas. Exatamente. E aí, a partir disso, a gente vai começar a questionar o pensamento hegemônico. Sim. Só que isso está começando agora. Sim. A gente está batendo na tecla da educação antirracista dentro da escola nesses últimos 20 anos. Sim. Né? E a gente está vendo o reflexo disso. Um deles é o movimento da não monogamia. Mas aí eu fico sempre com um questionamento, que é assim, justamente por as pessoas negras não estarem, principalmente as mulheres, não estarem lá na prateleira, né? Então, a gente sabe que dentro desse jogo de flerte, de interesses, as pessoas negras, no geral, acabam sendo preteridas, né? Acabam não sendo a primeira escolha, a primeira opção, principalmente para esse lugar afetivo, né? Para esse lugar de um relacionamento sério, vamos colocar assim, né? E aí, muitas trazem o argumento de porra, eu nunca fui escolhida, eu nunca fui a namorada, eu nunca fui a oficial, eu nunca fui, né, nunca ocupei esse lugar sempre foi, sei lá, de uma mulher branca, por exemplo. E aí, quando eu tenho a oportunidade de estar nesse lugar, eu vou abrir mão do meu direito, sabe assim, eu vou abrir mão do que eu batalhei pra conquistar, pra agora falar, né, eu vejo muito esse argumento, né, pra agora falar, ah não, ele pode ficar com outras pessoas, ah não, agora ele vai poder, agora que eu sou a namorada oficial, agora ele também vai poder ficar além de mim com mais não sei quantas mulheres, não, agora eu quero ser oficial, eu quero casar sim, mas é coisa de branco, mas eu quero viver o que os brancos sempre viveram, Exatamente. Eu quero ter acessos, assim como comunidade LGBT também, que eu vejo seguindo normas bem heteronormativas, que eu fico, gente, mas isso não é nem... Nossa, não sim. foi nem pensado pra vocês, isso, tipo, sabe? Quero casar na igreja, mas a igreja nem tá falando que vocês estão certo, a igreja tá dizendo que vocês estão errados, O sonho do oprimido é ser opressor, né? Você falou agora, né, que o sonho da mulher negra é estar nesse lugar de ser a oficial e tudo mais... E é o lugar do opressor, né? É por isso que tem essa rivalidade e tudo mais.
Se a gente for pensar, não era para ter esse lugar de oficial, as relações eram para ser fluídas. Até porque se existe uma oficial, existem as preteridas. Exatamente. E, na verdade, essa questão até de ser preterida, quando a mulher fala que ela é preterida, ela não foi oficial, tem uma questão aí que me chama muito a atenção. Não é que as mulheres não estão ficando, as pessoas ficam, principalmente as mulheres negras, Sim. né? Elas não são assumidas dentro dessa dinâmica de preconceito. Sim. Então, por isso que a gente precisa questionar, né? A gente precisa questionar a dinâmica de preconceito e não querer, né, fazer parte dela. Sim. Entende? Isso também acontece quando a gente fala de lugares físicos, né? Não só de relacionamentos. Existem alguns lugares que são, principalmente aqui em São Paulo, e tem alguns que eu comecei a questionar, eu falei, nossa, por que eu vou para tantos lugares brancos assim? Né? Isso já faz um tempo. Comecei a falar com as minhas amigas. Infelizmente, aqui em São Paulo, essa segregação existe bastante. E aí eu comecei, junto com meu irmão, a buscar, né, rolês e outros lugares que tivesse pessoas mais parecidas comigo. E aí, o ano passado, né, eu comecei junto com meu irmão a ir para rolê afrocentrado e tudo mais. Não quer dizer que eu não vou mais para esses outros lugares, mas eu perdi muito a vontade de estar lá, porque não é um lugar que me abraça, sabe? Sim. Eu não vou lutar para estar num lugar que eu sei que é preconceituoso comigo e com as minhas. E o mais louco disso é que nem as mulheres que são as escolhidas, é vantagem para elas serem escolhidas nessa dinâmica, porque elas também estão no lugar de passividade. Então a gente tem que questionar, além de toda a dinâmica de violência, essa passividade que nós mulheres, aí no geral, né? Aí já tem uma questão geral que também faz parte desse fenômeno, que é essa passividade de estar esperando, né? E principalmente de homens em relações heteronormativas, esse lugar de escolha. Isso também precisa ser questionado, porque é uma manutenção desses papéis patriarcais de gênero. Sim. Né? A gente não transforma eles. Sim. Então tem todas essas questões. Sobre a mulher negra, né, e a questão de ser preterida, tem mais uma coisa interessante que eu gostaria de falar, que é a questão do desejo. Eles ficam, né? As pessoas ficam. Tem até um episódio do Sex and the City, Gi, que eu achei muito interessante. Um amigo da Carrie, era da Carrie, ele fica com uma mulher que não é padrão. E ele tem uma relação, uma química, ele gosta muito de estar com ela. Ele gosta dela e não só na questão sexual, ele gosta dela de forma completa. Só que ela não está fisicamente, esteticamente apta para ser assumida socialmente. Então você percebe essa coisa do desejo, da atração, da química, ela transcende esses padrões sociais impostos. Então, Sim. assim, esses padrões, eles não são rígidos, porque não tem como ser. As relações humanas, elas são muito mais fluídas e não dá pra gente estabelecer, é a branca, é a loira. Tem pessoas que não vão gostar dessa branca e dessa loira, Sim. né? E elas vão ser ali mais também um objeto. Falam que a negra é hipersexualizada e é o objeto, mas não seria também essa mulher, né, que tá ali na frente, nesse lugar do mercado afetivo, não seria ela também um objeto? Né? A esposa troféu? Tem um negócio até, desculpa te interromper, mas que eu vi esses dias uma postagem da Geni que eu achei tão maravilhoso, que foi ela falando sobre a questão do etarismo, e ela falava sobre, trazendo essa outra perspectiva, né, sobre como a gente pode olhar para essa questão da velhice, principalmente para as mulheres, né, isso é muito mais pesado, assim, e aí ela traz que se, por exemplo, o homem fala que não quer ficar com aquela mulher mais velha porque ele está buscando a mulher mais jovem, não é só o etarismo e o descarte da mulher mais velha, mas é também a objetificação e a redução da mulher mais Sim. jovem à idade dela.
Quer dizer, não é, em nenhum dos casos ele tá olhando para o ser humano na sua completude. Ele tá olhando para rótulos, para caixas, para lugares onde aquela pessoa cabe, que não é mais sobre a pessoa. Não é mais sobre ela como um ser humano completo, como, né, dentro da sua inteireza, assim. É sobre jovem, loira, Loira, magra. Uai, mas a pessoa não E é só isso que me incomoda muito no mercado afetivo, né? Que é fazer das pessoas objeto mesmo. Sim. E aí eu falo das pessoas no geral. Mas, por exemplo, esse argumento que eu vejo as pessoas pretas, e principalmente as mulheres, trazendo do agora que eu ocupei esse espaço, eu não vou, né, vou realizar o meu sonho de ter isso e de não quero abrir mão, não quero flexibilizar e tal. Eu também entendo que vem de um lugar de muitos gatilhos, de muita dor, né, de muitas experiências que marcam, né, e que fazem a gente, muitas vezes até responder algo, né, sei lá, ruim ou alguma violência da mesma forma até, né, muitas vezes a gente, aquele devolver dor com dor, sabe? Então, Exatamente. Eu sei que essas dinâmicas são fáceis de acontecer, mas aí ao mesmo tempo eu fico pensando, como que a gente faz, como é esse processo para conseguir superar isso e justamente não ir para o que você falou de querer ser o opressor, né? Porque existe mais dores, né? Então eu fico pensando, por exemplo, se eu estou numa relação com um homem hétero, branco, cis, eu sei que eu tenho muito mais gatilhos do que esse cara, entende? Pelos meus recortes de gênero, né? Por experiências que eu passei em outras relações que ele não passou. Entende? Ele não viveu as dinâmicas que eu vivi de, sei lá, manipulação, de falta de responsabilidade afetiva. Não que ele não possa ter vivido enquanto indivíduo, mas enquanto esse recorte de grupo, eu sei que eu tenho dores que ele não tem, que ele nunca vai imaginar como é ter. E aí, indo para esse recorte, além do gênero da raça, várias dessas mulheres estão carregando dores, né, às vezes muito grandes. Como você enxerga que é esse processo para conseguir lidar com esse mercado afetivo que é super violento, com vários grupos, como fazer para conseguir superar isso e entrar nesse lugar eu não quero repetir algo que acaba me subjugando também, algo que me coloca também em segundo plano, né, estar reafirmando esse padrão e esse formato que não me privilegia, na verdade. Exatamente. É complexo porque a gente não pode estabelecer modelos e rótulos para as pessoas, né? Principalmente nós mulheres, cheias de gatilho, você tem os seus, eu vou ter os meus enquanto mulher negra também. A gente vem de lugares muito diferentes e de necessidades muito diferentes. Então, acho que a gente precisa primeiro ter o autoconhecimento nosso, de quem somos, das nossas necessidades, e precisamos também conhecer tudo que nos rodeia, porque eu acho que falta para a mulher muito conhecimento mesmo do que acontece. Eu acho que a literatura feminista é muito importante para a mulher, e eu vejo mulheres assim tão importantes, de uma representatividade tão grande para outras, falando abobrinha do tipo, o feminismo não me representa, e às vezes a mulher é muito feminista, ela só não sabe, Sim. sabe? Então, assim, falta o autoconhecimento, e sem isso a gente vai ficar nessa, porque a gente vai rivalizar, a gente não vai entender o outro. Falta solidariedade, e o senso de coletivo vai trazer essa solidariedade de entender que a luta da minha irmã é diferente da minha, mas isso não faz com que nós sejamos rivais, por exemplo. E é isso que você falou, né, de como lidar com isso, como lidar com esse mercado afetivo, que é tão diferente e que faz a gente querer estar nesse lugar, sim, esse lugar é meu, né? Não é mais ou menos isso? Sim. Não, eu tô aqui, eu não quero sair. Só que eu preciso entender que esse lugar é um lugar de violência. Porque quando eu tô nesse lugar de, por exemplo, a oficial, a assumida socialmente, eu tô num lugar de passividade, e para chegar nesse lugar de ser a oficial, o que eu precisei fazer? Quais foram as vulnerabilidades que eu precisei? Quais foram as provas? E não termina aí. Eu preciso a todo momento firmar e reafirmar o meu lugar como a supostamente escolhida. Tá se provando, né? O tempo todo. Entende? Não para. A violência da dinâmica monogâmica e do mercado afetivo não acaba.
E ao mesmo tempo eu tenho outras mulheres que estão ali disputando. Opa, eu quero também, eu quero esse lugar. E essa rivalidade por esse lugar de pódio, que não é de pódio, que a gente percebe em relacionamentos assumidos, que são lugares também de muita violência, né? Existe aí uma roleta russa de violências que pode acontecer nessas relações assumidas. Ser Sim. assumida não quer dizer que você chegou no céu, né? Então a gente precisa entender esse lugar, que não é um lugar de pódio, né? Que não é um lugar do céu. E o que a gente precisa fazer para chegar lá? Entende? Então, Sim. assim, entender toda a violência e entender também que isso não é uma aspiração individual. E aí eu acho que é um momento que pega, né? Que é a parte mais sensível de todo esse movimento. Esse movimento é um rolê coletivo. A gente precisa ter a solidariedade, né? Eu sei que as mulheres não gostam mais de sororidade, que é pensar também na outra, Sim. mas a gente vai precisar ter. Porque se eu não pensar na outra, a violência me atinge lá na frente. Sim. Eu preciso entender qual é o meu lugar nessa dinâmica de violência para entender a da minha irmã, para entender o nosso lugar, porque é uma luta coletiva. Eu sozinha não vou fazer as mudanças, entende? E você se considera ciumenta? Não? Como você sente que é atravessar assim, Eu sou muito atravessada. esses lugares? Total. É o que falam. O pessoal fala para mim, Adriana, você não sente? Sinto muito, gente. Sim. O pessoal fala, o pessoal fala que nos meus textos eu dou porrada, né, nas pessoas. Nossa, logo de manhã, Adriana. Só que a porrada também me atinge. A Sim. diferença é que eu não minto pra mim, né? Sim. Me atinge muito e eu vou escolhendo a maneira como eu lido com isso. Então, por exemplo, tem coisas que eu não quero saber. A pessoa é livre. Da mesma maneira como eu ajo com as pessoas com quem eu não tenho relações sexuais, entende? Sim. Então é assim, não segue aquele roteiro de casal. Eu acho que não seguir o roteiro de casal, nesse momento que a gente está em transição, né, é muito importante, porque eu não sei lidar. Eu sei que tem pessoas que seguem a não monogamia, e aí elas entram em conflito por quê? Porque todo mundo é livre, né? E aí vai para uma festa. Aí na festa tem uma pessoa que você se relaciona e a pessoa que se relaciona com a outra tá lá também. E aí, gente, como que faz, né? É claro que a sensação de compersão, eu acredito que é muito difícil, principalmente para nós mulheres. Sim. Falar desse lugar de você sentir felicidade com a felicidade do outro junto com outro afeto. Isso é a compersão. Sim. Eu acho que chegar nesse lugar ainda é um processo. Como para mim, aí eu tô falando da Adriana, como para mim é um processo, eu prefiro, né, não estar tão próximo assim. Então, prefiro não saber, não ver, não estar tão próximo. A pessoa é livre e eu vou curtir com a pessoa os momentos quando eu estiver com ela. Sim. Né? Assim, quando eu escolho, por exemplo, ver uma amiga, eu vou na casa de uma amiga, eu não vou estar ali com ela. Sim. Eu não vou chamar outra, né, na casa dela, que eu não vejo há muito tempo. Não, eu vou ali para dar atenção para ela, certo? Sim. Para mim, a lógica é a mesma. A gente tá falando, eu não quero centrar o homem na minha vida. Só que você tá lá esperando o boy. Pro boy te querer, ele tem que mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tem que querer estar com você todo final de semana. Não, e você desmarca coisas suas pra estar disponível pra aquele boy. Exatamente. Aí chega na hora, o boy ainda dá um bolo. Exatamente. Então, assim, vai ter que ser... A gente vai ter que questionar o tempo todo esses roteiros tradicionais. E aí, o que eu faço? Eu vou me permeando pelas minhas relações com os meus amigos. O que eu faço com os meus amigos? Nossa, eu já fiz isso com meus amigos. Se eu faço isso com meus amigos, eu posso também fazer isso com um boy. É assim que eu faço. Sim. Né? Por enquanto, essa é a régua que eu vou tateando. Só que tem uma coisa, não tem modelo pronto e nem precisa ter.
Não Sim. vai ter modelo pronto, né? A gente não vai ter referência porque não tem modelos. É você, de forma artesanal, construindo aquilo que faz sentido, né? Então, olha como é subjetivo a gente pensar na desconstrução dessas expectativas românticas. Sim. Mas elas são necessárias, né? Porque senão a gente vai criando, né, essas idealizações do que o outro tem que fazer com a gente, e a gente vai caindo nessa, ele foi irresponsável afetivamente. Só que você também foi com você. Você desmarcou com as suas amigas para encontrar o bofe, ficou chateado porque ele Priorizou desmarcou. uma pessoa que não te prioriza. Exatamente. Sim. Essa coisa de prioridade também eu fico, nossa, sabe? Não tem que priorizar, você precisa se priorizar. E eu acho que quando as mulheres chegarem nesse ponto, né? Quando eu falo mulheres, eu tô falando eu, você e todas as mulheres, né? Eu não cheguei nesse ponto também. Mas quando a gente chegar nesse ponto de a gente se priorizar no máximo, sabe? A gente não vai estar chorando na internet para que o outro nos valorize. E aí eu tenho um trecho do filme da Barbie que eu acho que o filme da Barbie foi muito incompreendido. Eu acho que muita gente não entendeu. E aí tem uma sacada muito legal, que é o mundo invertido. Sim. Nós somos os Kens. E aí o Ken tá com uma camiseta falando I can off, que é um trocadilho para eu me basto, sabe? E quando a gente parar de ficar com essa coisa, eu me basto e tal, e a gente realmente, sabe, se encher de si, a gente não vai ficar buscando tanta prioridade do outro e isso vai fluir mais. Sim. O homem não fica buscando da gente responsabilidade afetiva, porque ele tem, sabe, as coisas deles, os amigos deles, eles amam estar entre os amigos dele e a gente não, parece que a gente quer estar sempre nessa instituição casal. Sim. Não, tem até aquelas piadinhas que, ai, me dá um ranço absoluto, que é de homem quando casa, né? Que bota, ai, game over. Ai, nossa, agora acabou. Ai, tô preso. Ai, nossa, que preguiça que isso me dá, que é tipo assim, então não casa. Ué, se é tão ruim, se você tá perdendo tudo, todas as melhores Que é coisas o do mundo. contrário, né? Não, Era pra justamente, gente estar falando eles estão ganhando um isso. monte quando eles casam, e a gente tá perdendo um monte quando a gente casa. Exatamente. Olha que loucura. Era pra gente estar, né? Eu falo que no mundo coerente, né? No mundo que as mulheres estivessem despertas, nós estaríamos questionando. Nós estaríamos falando, eu não vou te assumir. Era pra Sim. gente estar nesse lugar. Sim, até porque normalmente a gente entrega muito mais. Exatamente, né? Mas eu não sei o que acontece, que é o inverso. E eu Sim. acho que a mulher não percebeu, né, esse poder que a gente tem, né, para virar o jogo. E a gente ainda tá nesse lugar de passividade, de esperar Sim. desses homens. Mas por que essa passividade, Gi? Porque tem também os papéis patriarcais de gênero. Eu falo papéis patriarcais porque é muito do trabalho de Bell Hooks. Ela vai falar do condicionamento, né, do homem e desse lugar de soberania que é dado na sociedade para o homem. Então, a gente espera muito do homem para que ele tome frente para fazer, principalmente afetivamente, todas essas ações. E nos escolher, nos assumir é uma dessas. Sim. Sim. Se a gente não virar essa ideia... Mas se a gente for parar pra pensar, até mesmo se você colocar assim, ó, pega, né, uma mulher, né, cis, hétera, enfim, e um homem, né, nesses mesmos lugares, se você parar pra fazer uma escala de importância na vida de cada um, se você olhar onde ocupa o relacionamento para a mulher e onde ocupa o relacionamento para o homem, você já vai ver que a balança não vai dar certo, vai pender para um lado. Porque um vai colocar aqui, o outro vai colocar aqui, entende? Então, o quanto, por exemplo, o homem bota o relacionamento como importante na vida dele, o relacionamento amoroso, o quão importante na minha vida é, você vai ver que vai ter um bocado de coisa na frente. É o trabalho, é os amigos, é o futebol, é a família. Tem 1000 coisas que estão antes do relacionamento amoroso. A mulher, várias colocam antes de tudo. Antes do trabalho, antes dos amigos, antes da família, antes de um monte de coisa. E aí, como é que essa régua, nessa troca vai ser equilibrada se vocês já estão se colocando nas prateleiras tão diferentes? Exatamente. É que isso nos valida, né? Sim.
é justamente isso que nos valida enquanto mulher nessa sociedade. E aí, você viu quantos atravessamentos tem esse papo? Sim. Tem o atravessamento de raça, tem o de gênero, tem aqui as questões do próprio amor romântico. Então, é assim, é um papo que a monogamia, ela vai muito além do casal, né? Isso que é interessante a gente perceber. Mas eu acho que o principal desse rolê todo, que é o que eu falo, não é sobre o número de pessoas que você fica e tudo mais, mas é sobre esses papéis patriarcais de gênero, porque eles que são a base para sustentar os roteiros e as performances dos modelos monogâmicos. Sim. A monogamia só funciona com esses papéis sociais. Sim. Então a gente sustenta esses papéis sociais para que ela funcione. Sim, com certeza. Posso fazer uma pergunta polêmica? Ai, pode. Ai, o que você acha sobre palmitagem? Ai, meu Deus. Eu falei que era polêmico. Eu vou chamar a ajuda dos universitários. Tem a nossa doutora maravilhosa, Andreone Medrado. E tem no Café Filosófico a tese dela sobre o nojo e a influência desse nojo nas relações interraciais. E aí a gente vai entender a fundo, é uma tese, né? Sim. A respeito dessa questão da palmitagem e como falar isso é um ponto assim muito superficial do rolê. E aí é o que eu falei, uma educação antirracista, um letramento racial, entender a nossa história enquanto pessoas negras, vai fazer a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa palmitagem que tem tudo a ver com esse mercado afetivo. Porque essa validação que a pessoa negra busca, ela vai buscar através da pessoa branca, né? Então é como se ela buscasse no outro a validação para ela mesma. Só que ninguém melhor que Andreane Medrado para trazer através da tese, da pesquisa dela, de forma assim excelente, muito a respeito desse tema. Então indico lá, né? Que Você fugiu da eu pergunta fugi. como um sabonete que cai lentamente pela Mas mão olha lá, no meio do banho. eu falei que eu ia trazer a ajuda dos universitários. Não, mas eu queria ouvir sua opinião. Independente ok, temos tese de Andreone, temos, né, referências. Eu já ouvi opiniões diversas sobre essa pauta, mas eu fiquei querendo ouvir você. O que você acha? Vamos lá. É que o que eu acho é bem polêmico, sabe, gente? Ah, mas fala aí pra nós, uai. Não tem problema. Bom, eu entendo muito da questão racial e dessa questão da validação que a gente busca no outro, né? Eu já falei sobre o ocupar lugares. Eu, Adriana, tenho buscado, por exemplo, eu tô fazendo o caminho inverso, Gi, porque eu fui embranquecida, totalmente embranquecida. E eu tenho até vergonha de falar isso, né? Então, assim, eu alisava o cabelo e não alisava, tá tudo bem alisar, usar, né, as wigs, né, que elas usam e tudo mais. Mas não, eu fazia coisas justamente para embranquecer, sabe? A minha família também tem essa relação com a redenção de Cã. Quando as minhas primas nasceram, né, elas são bem claras, assim. Eu percebi até uma diferença de tratamento para as minhas primas e tudo mais. Eu percebi isso no berço familiar, sabe? Que houve essa redenção de Cã com aquelas que são mais claras, sabe? E eu fiz esse movimento de embranquecimento e eu fui me descobrindo negra no processo. Fui estudando. E o cabelo, quando eu fiz a transição capilar há 4 anos atrás, foi só a parte externa, né? Só a ponta do iceberg de um movimento que foi muito interno e que eu tô fazendo o retorno.
Nesse embranquecimento, eu também me vi nesse lugar de palmitar. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele deixa o discurso superficial de algo que é muito profundo, sabe? E a gente, principalmente, né, as negronas, os pretinhos, eu acho que a gente precisa muito de letramento racial. Como Audre Lorde fala na obra onde eu estava lendo, e é muito isso, a gente tem muita raiva, sabe? A gente passou por muitas coisas, principalmente por esse mercado afetivo e por situações de racismo, que a gente sente muita raiva e a gente quer descontar isso de alguma maneira, né? Então, essa palmitagem faz parte, quando eu falo de mulheres, né? Faz parte da gente depositar no outro um pouco dessa acusação, né? De, aí, você não fica, você também está sendo racista. E de não entender que o problema é muito mais profundo que isso. Enfim, no meu processo, eu passei a seguir mais pessoas negras, né? Então, assim, o meu Insta, as minhas redes sociais, passou a ser de referências negras, né? Eu passei a colocar fotos lá no Pinterest de homens negros, para que essa fosse a minha referência. Sabe por quê, Gia? A nossa referência até então de homens e de mulheres bonitas eram de pessoas brancas. Sim. Agora que a gente tem... Até então, na minha época, era só Thaís Araújo. Sim. Então, assim, toda essa representatividade negra, ela está começando agora. Esse movimento vai começar agora, né? Quando eu falo agora, é de 20, 30 anos, quando a gente tem na TV brasileira mais pessoas negras, mais representatividade. E aí eu preciso ter representatividade para ter todas essas questões de desejo, de atração. Sim. Isso está totalmente Quantos relacionado. casais negros, né, a gente conhece. Exatamente. Quantas novelas lá que eu tenho a questão da representatividade do amor romântico, que seja, por mais que eu questione muito isso, mas que seja um casal negro afro. Sim. Não tem, gente. Então, assim, olha como é profundo falar sobre isso. Eu fui buscando, como eu falei, eu comecei a ir para rolês afrocentrados e tudo mais, e eu fui fazendo essa desconstrução em mim. E eu estou nesse processo. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu procuro estar com os meus, nos meus lugares, me relacionar com pessoas que também vivam, que sejam da minha cor, que conheçam e que entendam todo o meu sofrimento, né? Isso é importante também. Eu não sei se seguir no caminho da segregação é a resposta, sabe? Porque aí a gente vai para aquele caminho de segregação que a gente já viu que não deu certo lá nos Estados Unidos. Então a gente vai segregar. Eu acho que se o amor é fluido, quando a gente questionar a monogamia, já é, de alguma maneira, questionar esse padrão que foi estabelecido e questionar essa palmitagem. Sabe? Você já está questionando que existe ali um padrão que é o suprassumo, né? Que é a cocada branca. Então, isso deixa de fazer sentido e o amor e o afeto genuíno e a escolha, ela passa a ser algo orgânico, algo artesanal, né? E não algo que é moldado socialmente, que é preconceituoso e que é excludente. Deu para entender? Sim. Então, eu vejo a palmitagem dessa maneira. Acho que a gente também, questionando esses padrões monogâmicos, a gente também vai olhar com outro olhar para a palmitagem. Sim, sim. E acho que também um ponto também a se olhar essas pessoas estão recebendo afeto, né? Tipo, por exemplo, essas pessoas negras que estão se relacionando com pessoas brancas, por exemplo, estão recebendo afeto, porque existe uma escassez tão grande de afeto, que aí o que eu penso também muitas vezes se a gente delimitar de quem pode receber afeto, muitas vezes você vai deixar de receber um afeto, de ter uma relação, de ter um lugar de troca, de cuidar, de carinho e tal, que pode colocar, porque acaba que o direcionamento da culpa e o apontamento sempre cai na pessoa preta, não cai na pessoa branca, né? Tipo, o branco que fica com o preto não é questionado sobre, tá
palmitando ao contrário, tá, né? Tipo, não, então o questionamento acaba sempre caindo na pessoa negra, que já é a pessoa que normalmente tem menos acessos, tem menos possibilidades, que não costuma ser a pessoa escolhida para ocupar esse lugar, né, como a gente falou e tal, e aí ainda por cima ter mais limitações nesse sentido, né, de afeto, de amor, de cuidado. Esse também é um ponto que eu penso também, né, nesse sentido. Se não houvesse um padrão, isso não era nem para ser discutido. Se Sim. não houvesse um padrão, né, que é digno, olha que absurdo, de amor romântico, a palmitagem não teria sentido nenhum a gente discutir isso. Sim. Mas dentro desse viés monogâmico, existe esse padrão. E aí eles. Mas olha só, dentro da questão do negro, ainda tem outra questão, gente. Ainda tem a questão de, por exemplo, o negro padrão, a negona bonitona e o negão bonitão, aí eles também vão reproduzir esse amor romântico. Sim. Outros não. Sim. Você percebe? É como se fosse a Barbie de Wakanda. Exatamente. Isso acontece no mundo gay também. Por isso Sim. que a gente precisa questionar a monogamia. Porque as mazelas, se o modelo for o mesmo, eu sempre falo isso na minha página, se o modelo for o mesmo, não importa quem são seus pares. As mazelas, que são os problemas, eles vão se refletir também, de maneiras diferentes às vezes, mas também vão se refletir. A gente tem isso, por exemplo, no mundo gay, né? Tem as gay padrão, que são, né, os bonitões brancos, né? Corpo Saradíssimos. perfeito. Eles não olham para outro que sai daquele Sim. padrão, né? Sim. Existe até um preconceito em relação a corpo e tudo mais. Sim. Eles são casal e eles se relacionam entre eles, né? E ali pode ter a monogamia ou o casal nuclear e tudo mais, por mais que seja com relacionamento aberto, mas o casal que vai ser assumido socialmente nesse formato precisa estar ali naquele padrão. Então tem dentro do mundo gay, né, também o questionamento desses casais que vão reproduzir essa monogamia. Sim. Então você percebe. A dinâmica é a mesma, só muda a roupinha, né? Só muda as pessoas, muda os pares, só Sim. que as violências permanecem as mesmas. Sim. Adri, muito obrigada pela conversa. Obrigada, adorei. Você quer falar do seu livro? Quer fazer seu jabá? Falar da sua rede social? Eu quero. As relações monogâmicas só existem na cabeça da mulher apaixonada. Tem no Hotmart, que é o livro digital. E pela Amazon também. Minhas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial, Twitter, Instagram e TikTok. Então é isso, gente, muito obrigada, sigam a Adri, acompanhem, ela faz uma série de conteúdos, tem livro, tem um bocado de coisa, e a gente fica por aqui. Um beijo, tchau, tchau.